qualquer pessoa e cada um enfrenta de uma forma. E é fundamental o apoio da família e dos amigos neste momento delicado. Vamos chamar de volta aqui a repórter Viliane Gomes. Viliane, encarar o luto não é fácil, principalmente nestes de finados, né? Exatamente, Jorge. Hoje é um dia de muitas lembranças, né? Muitas saudades. Tem gente que aproveita esse dia para poder assim vivenciar realmente esse luto. E para a gente entender um pouquinho a respeito, né, sobre esse processo, vamos conversar com a psicóloga Carolina Lucena, que vai dar um pouco mais de informações a respeito. Carolina, existem fases, né, que as pessoas vivenciam o luto? Isso, existem fases, mas essas fases vão ser diferentes um para o outro, né? De forma singular. O luto é de forma singular, é um processo que as pessoas vivem diante de uma perda de algo, ou seja, a morte. Hoje é falado do dia de finados, então a morte ela é mais lembrada. Mas o luto ela não é só vivenciada diante da perda do luto, né, da morte, mas diante da perda de algo que foi significativo para aquela pessoa, seja um divórcio, né, seja uma perda de um animal, né? Todas essas fases podem ser vivenciadas dentro do luto. Então, assim, as pessoas vivenciam de formas diferentes, né? Tem gente que fica um pouco mais fechada, tem gente que já chora, coloca para fora essa dor através do choro. Então, como é que é lidar com isso? Lidar é, como eu falei, de forma muito singular. Tem gente que vai chorar, tem gente que vai sorrir, tem gente que vai vivenciar dentro de uma festa. Várias culturas vivenciam de forma diferente o luto. Né? A gente tem essa dinâmica de choro, né? De lembrança, de ver fotos, de ouvir o áudio daquela pessoa, né? E isso demonstra essa saudade, isso demonstra esse sentido, mas cada um vai viver de uma forma diferente. Seja praticando uma atividade física, seja fazendo outra atividade, mas a maioria das pessoas vivencia esse luto de forma muito significativa a partir do choro. Então, esse apego que algumas pessoas têm, né, com relação à questão da morte, muitas pessoas vivenciam muito a lembrança, às vezes perdem até a vontade de viver devido à morte do outro, daquela pessoa que ela gostava, seja um amigo, seja um parente. Você falou também dessa questão. Tem o divórcio que, de certa forma, é uma vivência de luto. Então, é necessário ter algum cuidado com relação a isso? Sim, né? A gente precisa entender que o luto faz parte de um processo físico e mental, né? Ele demanda muito da gente fisicamente e demanda muito da gente psicologicamente. Então, se a nossa mente, se a gente não entende nossos sentimentos, nossos pensamentos, a gente tende a lidar de forma mais desregular com esse luto. O luto não tem um tempo determinado, porque isso depende de cada ser, isso depende da singularidade de cada pessoa e vivenciar esse luto, né? Daqui a 3 meses você não vai estar mais nesse luto. A saudade vai existir, mas esse luto ainda pode estar ali. Né? Então, isso vai depender de cada sujeito. Claro que, se isso demora e perpetua por muito tempo, a gente precisa ter esse cuidado, porque isso pode interferir numa depressão, né? Em algo um pouco mais sério que a gente precisa ter esse cuidado. Mas o cuidado com a saúde mental ela é essencial. Então, é importante observar esses sinais, não é verdade? Isso. Esses sinais eles são essenciais. Por quê? Às vezes o sujeito ele está muito quieto, ele está muito triste, ele deixa de fazer suas atividades diárias. Claro que num período de tempo, quando esse luto acontece, isso é natural. Porque, de fato, ele está sentindo e tentando entender essa perda. Né? Porque a gente sabe que a morte ela existe, mas a gente não está pronto para vivenciar ela. Né? Então, esse dia de finados hoje, então, é o momento da pessoa também poder vivenciar essa saudade de uma forma mais tranquila, mas também tentar observar. Se vê que o processo está continuando a ser muito dolorido, é bom até uma intervenção profissional, não é verdade? Isso, a psicoterapia ela tem como objetivo olhar para o sujeito, entender, acolher essa demanda para que aquele sujeito entenda esses sentimentos, essas emoções, né? Fale do que está sentindo e seja acolhido naquele processo para ressignificar, para entender e começar a conduzir de outra forma. Então, não sentir mais o luto não significa que você não ama mais aquela pessoa. Né? Porque esse processo, aquela dor intensa, ela tem passado, e aí você tem outro processo para ser vivido, que é a saudade, que é a ressignificação, que é a lembrança desse sujeito que foi importante para você.
Porque essa questão até é importante, porque tem gente que acha que porque não chora mais, não sofre mais, é porque aquela pessoa saiu dos pensamentos, mas não é verdade. Não, não é verdade. Aquela pessoa sempre vai ser significativa para aquele sujeito. Mas a forma como a gente lida não diminui o nosso sentimento por ela. A gente só entende que aquele processo foi importante, que aquele luto ele está sendo vivenciado de outra forma, e aquela pessoa tem um significado na tua vida. Mas eu não preciso estar chorando o tempo todo para dizer que eu amo aquele sujeito. Né? E a gente tem um costume. As pessoas não têm uma dinâmica de saber acolher aquela pessoa que está chorando. Ela se sente incomodada. Então, o choro, a morte na sociedade atual que a gente vive, no Brasil especificamente, porque em outros países a cultura se torna de forma diferente, no Brasil, de forma mais significativa, o choro e a morte ela não é vivida de forma muito concreta, porque a gente tende a maquiá-la de certa forma, porque a gente não sabe muito bem lidar com eles. Então tem que ter aquele respeito, né? Respeitar a dor do outro. Isso, a gente pode se aproximar de pessoas que estejam vivendo desse mesmo contexto, né? A gente pode praticar atividade física, porque a endorfina, a serotonina, ela tá ali. Então vai te dar uma sensação de prazer, né? A psicoterapia, né? Ler, né? Tudo isso pode ser atividades que podem te ajudar nesse processo de luto. Muito obrigada, Carolina, por todas as suas informações. É isso, Jorge. Então, a gente precisa aprender, né, a vivenciar. Eu acho que todo mundo aqui já perdeu alguém importante na vida. Hoje é um dia de saudade, realmente. Eu já lembrei de muitos parentes que moram aqui ainda no meu coração, que vão estar permanecendo nas minhas lembranças sempre. Então, a gente precisa saber lidar e também respeitar, né, a dor do outro. Terminamos por aqui a nossa cobertura no manhã. Volto contigo aí no estúdio, Jorge. Valeu, Viliane, pelas informações.